Alguns acreditam que são pegadas de deuses, outros que são vestígios de OVNIs, que eu tenho um pouco de medo se for. Mas ninguém consegue explicar até hoje a presença dos Anéis das Fadas no deserto da Namíbia. Olá, eu sou o PK, sejam muito bem-vindos a Curious TV e hoje nós vamos te levar para uma viagem pelo deserto da Namíbia. Localizado ao longo da costa do Atlântico, no sudoeste da África, o deserto da Namíbia é um dos mais secos do mundo. Sua paisagem, formada por dunas de areia, montanhas escarpadas e planícies de cascalho, se estendem por cerca de 81 mil quilômetros quadrados, atravessando 3 países: Angola, Namíbia e África do Sul. Com pelo menos 55 milhões de anos, é considerada o deserto mais antigo do mundo. O Saara, para efeito de comparação, tem de 2 a 7 milhões de anos, atingindo rotineiramente 45 graus Celsius no verão durante o dia e podendo cair abaixo de zero à noite, também é um dos lugares mais inóspitos da Terra. Mas ao longo do tempo, um número surpreendente de espécies se adaptaram para chamar essa maravilha árida de lar. E durante esse processo, deu-se origem a um fenômeno geomórfico que intriga especialistas até hoje. As partes mais áridas do deserto têm uma média de 2 milímetros de precipitação por ano. E em alguns anos, algumas partes do deserto não recebem uma gota sequer de água. Mas, como se fosse uma miragem, é possível avistar animais correndo pelo deserto, como oryx, gazelas, guepardos, hienas, avestruzes e zebras, que se adaptaram para sobreviver a essas condições adversas. Os avestruzes aumentam a temperatura de seu corpo para reduzir a perda de água. As zebras das montanhas de Hartmann são escaladoras ágeis, que se adaptaram ao terreno acidentado do deserto. O oryx é capaz de viver semanas sem beber água, pois se alimenta de vegetais ricos em água, como raízes e tubérculos. Uma das áreas mais perigosas do deserto é uma extensão de 500 quilômetros de dunas e areias ao longo do Atlântico, conhecida como Costa dos Esqueletos. A área, que se estende do sul da Angola ao centro da Namíbia, recebeu esse nome por causa das diversas carcaças de baleia espalhadas por suas margens e dos quase 1000 naufrágios que ocorreram em sua costa ao longo dos séculos. A Costa dos Esqueletos costuma estar coberta de uma névoa densa, criada pela ressurgência da corrente fria em Benguela, lá no Oceano Atlântico, que se choca com o ar quente no interior do deserto. E esse nevoeiro atrapalha a visibilidade das embarcações, se tornando uma ameaça para a navegação. E não é à toa que o povo San costumava se referir à região como a terra que Deus criou com raiva. Credo, gente. Que pecado. Enquanto navegava pela costa oeste da África, o explorador português Diogo Cão, gente, tudo aqui tem a ver, é inferno, é Deus com raiva, é cão, parou brevemente na Costa dos Esqueletos em 1486, 500 anos antes de eu nascer. Depois que ele e seus homens ergueram uma cruz gravada com o brasão de armas português, as ameaçadoras dunas de areia e o clima inóspito do deserto fizeram com que eles voltassem rapidamente para o mar, mas não antes de apelidar a região de Porta do Inferno. E hoje, os turistas vêm ao deserto da Namíbia para ver as espetaculares dunas cor de laranja em torno de Sossusvlei. Sossusvlei. Uma espécie de bacia de sal e argila no centro do Parque Nacional, o terceiro maior parque nacional da África, que tem em torno de 50 mil quilômetros quadrados. Embora as dunas de areia sejam uma característica onipresente por todo o deserto, as que estão em torno de Sossusvlei possuem uma característica laranja profunda. E a cor, na verdade, é ferrugem, um indício do processo de oxidação resultante da alta concentração de ferro nas areias. As dunas localizadas nessa região também estão entre as mais altas do mundo. Muitas delas possuem 200 metros de altura, enquanto a chamada Duna 7, situada ao norte de Sossusvlei, chega a quase 400 metros de altura. Das muitas maravilhas do deserto da Namíbia, uma de suas características mais intrigantes e maiores mistérios é um fenômeno geomórfico conhecido como Anéis de Fadas. São trechos circulares de terra sem vegetação, cercados por uma única espécie de grama. Encontrados em todo o deserto, eles intrigam especialistas até os dias de hoje. Os anéis são melhores visualizados do ar, onde pode-se observar a matriz de ciclos, que se espalha infinitamente pelas areias do deserto. Encontrado tanto nas planícies de cascalho quanto nas dunas, os anéis de fadas mantêm sua forma circular quase perfeita em ambos os terrenos. O tamanho do círculo varia de 1,5 m a 6 metros de diâmetro, enquanto no noroeste da Namíbia
Eles são aproximadamente 4 vezes maiores e chegam a 25 metros de largura. Por anos, acreditou-se que os anéis de fadas só existiam no deserto da Namíbia. Mas em 2014, formações semelhantes foram descobertas na Áustria Ocidental, quando a cientista Browning Bell estava pesquisando a remota região de Pilbara. Intrigada com essas formações espetaculares, ela entrou em contato com o ecologista Stefan Getzing, que era um especialista em anéis de fadas, para compartilhar a sua descoberta. Embora os anéis australianos se assemelhem aos encontrados na Namíbia, diferenças na composição do solo confundiram ainda mais os especialistas. E embora a origem dessas formações não sejam claras, os círculos são velhos conhecidos da população local. O povo Imba acredita que eles são feitos por espíritos, ou melhor, que são pegadas do seu deus Mukuru. Para entender sua origem, matemáticos chegaram a criar modelos para ver se os anéis se encaixavam em algum padrão reconhecível. Mas Heinz Schultz, proprietário do Rostock Hitz Desert Lodge, localizado nos arredores do Parque Nacional, conta que alguns moradores atribuem esses ciclos a OVNIs, ou fadas que dançam à noite. Até hoje não existe uma teoria universalmente aceita sobre a origem dos anéis, mas nos últimos anos, cientistas da Namíbia, Estados Unidos, Alemanha e outros países se juntaram para estudar o fenômeno e tentar entendê-lo melhor. E lá no Gobabeb Namibia Research Institute, um centro de pesquisa remoto localizado no coração do deserto, o entomologista Eugene Marais explica que as duas principais teorias são derivadas da escassez de água do deserto. Alguns estudos sugerem que os anéis são criados por cupins, que criam esses círculos para coletar água e nutrientes do solo. Ao limpar a vegetação da terra, os cupins geram um espaço estéril no solo. A outra teoria é da auto-organização da vegetação, baseada na competição entre as gramíneas pela água escassa do solo, fazendo com que os círculos apareçam como uma espécie de reservatório, a partir do qual podem extrair nutrientes e água. Após anos de seca, as gramíneas ao redor dos anéis de fadas podem acabar secando e aparentemente desaparecer. Mas segundo Marais, a maravilha desse local é que quando chove, como num passe de mágica, os círculos aparecem novamente. Segundo ele, as pesquisas sobre os anéis de fadas geralmente se concentram em círculos de trechos isolados das planícies de cascalho ou das dunas de areia. Mas para entender realmente essas formações, ele acredita que as pesquisas devem ser ampliadas para contemplar ambos os tipos de terreno. Em uma última análise, Marais tem o pressentimento de que esses anéis enigmáticos são causados por uma combinação de fatores. Mas que fatores são esses exatamente? Ainda permanece um mistério. Bom pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu. Não se esqueçam de deixar aqui os comentários o que achou. Se chegou até aqui no vídeo, hashtag deserto nos comentários. Não esqueçam de curtir, comentar, se inscrever no canal, me ajuda muito. E também não deixe de entrar para o nosso grupo do Telegram, porque é lá que eu deixo todas as novidades aqui referentes ao canal. Um grande beijo, até amanhã! A paisagem formada por se estende também não é chamar essa maravilha de espécies animais. É possível aumentam se alimenta de a porta do inferno. Deus que me livre. Odeio falar isso em casa. Inóspito deserto da Namíbia. Gente, é muito difícil falar isso. Do inóspito deserto da Namíbia. Uma das áreas mais perigosas do deserto inóspito da Namíbia. Nossa, não vai sair nunca isso. Inóspito deserto da Namíbia. Não, vou tirar esse inóspito daqui, não dá. Não. Uma das áreas mais perigosas do deserto. Articulação do deserto. Centro. Aconteceram em suas costas. Ótimo. E dos quase mil naufrágios que se choca com o ar quente dentro. Esses atrapalham a visibilidade. Costumava se referir a. Eita! E hoje, para ver as expectativas. Nossa, Sossus Lei. África, que tem em torno de 50 quilômetros, 50 mil. E embora as dunas de areia sejam uma característica onipresente por toda.
é por todo o deserto, por todo o deserto. Embora as dunas de areia sejam início do processo de oxidação. Cara, eu tenho que parar de falar perto disso aqui, ó. Eles intrigam especialistas há décadas. Especialistas. Eles intrigam especialistas. Eles intrigam. Ai, já escrevi essa parte. Enquanto no Nordeste. Enquanto no. Stock hits at large. Nossa senhora, vai ser muito difícil falar isso. Rostock. Proprietário do Rostock Hits Desert Lodge. Mas Ren Schultz, proprietário. Não vou conseguir falar isso. Ai, do Rostock Hits Desert Lodge. Desert, vou parar no Desert. Rostock Hits Desert. Mas Ren Schultz, proprietário do Rostock Hits.